Boa noite, pessoal. Balançando aqui um pouquinho que eu tava mexendo. Livezinha temática Páscoa. Pelo Beabá do Biscuit, o grupo Top 1000. Eu tenho a honra de participar. Sempre que eu posso, aceito o convite para estar por aqui. Oi, Sil, boa noite. Hoje eu não vou aparecer, só mãozinhas, tá? Porque o suporte do celular treme demais. Só um minutinho. Tá bom, Sil, chama lá o povo. Eu não vejo se tem mais alguém online. As configurações estão um pouquinho diferentes. Nós vamos aprender um porta-docinho. Vou fazer aqui com vocês um coelhinho com detalhes diferentes desta mocinha, mas é essa a ideia. Finalizarmos a base dela juntas aqui. Se estiver tremendo demais, vocês me avisam, gente. Pra eu tentar estabilizar aqui esse negócio. Boa noite para quem tá chegando. Vamos fazer porta-docinho para colocar em mesinha de festa infantil, na mesa posta. São ótimas opções. Boa noite, Gabi. Esperar mais um minutinho, a gente vai começar, meus amores. Boa noite, Gil. Sejam bem-vindas, meninas. Boa noite, Sueli. Bom, vamos lá? Gente, ó, pensando na Páscoa já, né? Que a gente tem que fazer com antecedência. Eu elaborei essa peça aqui, que foi o meu coelhão, que é um porta-bolo. E é uma peça grandona, pesada, né? Mas super, super linda. Pra mesa posta, né? E aí foi sucesso aqui, tá sendo sucesso de vendas. Eu tô com algumas peças sob encomenda. E aí eu pensei numa versão menor para doces. Cupcake, doces. Minha intenção era colocar um cupcake aqui, só que hoje tá tudo fechado, daí eu não consegui comprar um doce pra gente colocar aqui pra vocês verem. A peça não tá pronta,
tá? A gente vai fazer a base juntos dele, mas vamos fazer um outro coelhinho com toda a estrutura direitinho, as medidas, os tamanhos, pra porta cupcake, porta doce. Que é super legal, uma pegada legal também pra festa infantil, pra festinha de escola, pra lembrancinha de professor. Se você colocar um docinho, um cupcake, colocar um papelzinho celofane com a fitinha, vai ficar um amor, né? É funcional. E super fofinha, né? Basicamente, uma pecinha pra gente terminar junto aqui e pra começar uma nova. Vamos lá? Esse é meu brigadeiro fake, tá? Ia adorar se fosse real, mas não é. É fake mesmo. Norma Garcia. Oi, Norma! Olá! Gente, vou fazer o outro coelhinho um pouquinho diferente dessa daqui. É outra versão, tá? A gente vai utilizar meia bolinha de 35. Boa noite, Isabel. Bem-vinda. E uma bolinha de 35 inteira, tá? Sem achatar, só inteirinha. Nessa bolinha aqui, na meia bolinha de 35, eu só encapei. Peguei uma quantidade de massa do mesmo tamanho da minha bola e revesti aqui, tá? E eu vou contar a vocês como é que eu faço pra revestir, eu não uso cola. Sem pesar no olhômetro, eu vim colocar esse pedacinho de massa aqui, vai ser o pescocinho. Por que que eu não dei acabamento? Porque eu vou colocar aqui uma fitinha, pra ele usar uma gravatinha com a roupinha, então não precisou de acabamento, tá? Aqui, ó. Essa é a base do corpinho. Bolinha 35. Oi, Ale! Bem-vinda! Bolinha de 35 coberta, tá? Pra gente fazer a base da nossa pecinha, a gente pode utilizar o verde, pode fazer o tronquinho, tá? Mas é legal que ela tenha uma base que mostre mais ou menos a ideia que o coelhinho, ele tá escondido em algum lugar. Então, metade do coelhinho tá escondido embaixo do chãozinho ali na toca dele, tá bom? Então, ou uma graminha, ou um tronquinho, pra fazer sentido na peça, tá? Eu usei tom pele clara para o meu coelhão ali, e vou usar o mesmo tom para o meu coelhinho aqui, tá? Eu não costumo pesar as massas que eu utilizo nas bolas assim, nem grande nem pequena, né? E o que é que eu faço? Vou medir mais ou menos o tamanho da bola, só que de massa pura. Deixa eu fazer aqui uma bolinha longe da tela aqui para não bater. Ó, gente, é uma bolinha um pouco maior que eu vou usar dessa vez, porque eu vou retirar o excesso dela, tá? Mas é isso aqui, ó. Aí você não pesa, Rose? Não, eu não peso. Vou pegar água em spray e vou umedecer a minha bolinha. E assim evita que entre ar, tá? Em excesso. E eu não uso cola. Vou colocar aqui de lado, tá, gente? Mas é só água, ó. Umedeci aqui, ó, minha bolinha. Obrigada, Sandra. Obrigada, gente, pelos compartilhamentos aí. Ó. Vou dar uma boleada leve na mesa pra ela achatar e vou abraçar na palma da mão aqui, tá? Tá dando pra ver aí? Vocês vão me dizendo porque o meu suporte tá péssimo e eu não tô vendo quase nada. Quando eu ver aqui, ó, que chegou na metade da bolinha, eu não empurro mais. Com essa área da minha mão, eu não empurro mais a bola, eu vou empurrar a massa, tá? Então, eu venho aqui, ó, empurro a massinha, segurando e pressionando, e automaticamente essa massa vai subindo até cobrir a bola. A Agnes tá ali, já levou um monte de bronca, tá no quarto. Fica assim, esse formato esquisito. Não chega a ser uma coxinha, mas esse é o formatinho
pra cobrir corretamente, pra dar o formato da minha cabecinha, tá? Então, eu vou rolar e voltar. Nas extremidades que eu quero que seja topo e pescoço, eu vou alisar assim, ó, dando um tchauzinho, tá? Vou verificando se tem ar. Se não tem, quando tem ar a gente vê logo. Então, o que é que acontece agora? Vou escolher a frente da minha cabeça, tá? Tem bastante massa aqui e minha bola ficou aqui em cima. Então, na minha massa aqui, eu vou dar uma leve pressionada pra cima. O formato desta cabecinha vai ser diferente daquela da minha coelhinha, tá? Aquela dali eu encapei mais no estilo fofinho mesmo. E esse eu vou fazer mais pra bichinho mesmo, tá? Ó. Ela fica meio ovalada. Tá reto aqui, não tem marcação de olho, vamos fazer a marcação do olhinho. Polegar aqui, ó. Você vem aos poucos mesmo, ó. Dá pra ver aqui que já tem uma depressão, né? Ó, aperto, aperto, até chegar ao meio aqui, ó. Meio aqui, meio aqui. Feito isso, vou dar um tchauzinho na peça, sempre fazendo esse carinho pra tirar as impressões digitais, tá? Certinho? Pra tirar as bochechas, que eu gosto de bicho bochechudo, vou medir aqui o meio. Só vou dar uma pressionada aqui, ó. E agora eu vou arredondar as bochechas. Vamos beliscar aqui. Belisco pra um lado, tá? Não pode ser no sentido contrário. E já vou suavizando as marcações. Olha como ela salta. Tá vendo a diferença? Vamos beliscar aqui, belisca para o outro também. E isso, esquece o meio, faz só na lateral. Agnes. Vou dar uma puxadinha para um lado, uma puxadinha aqui para o outro. E aqui eu tenho já, vou afundar aqui porque eu vou botar o fuço por fora. E aqui eu já tenho as super bochechinhas do meu coelhinho, tá? Aí, o que acontece? A minha área aqui, do topo da cabeça, é onde eu vou colocar minha bandejinha pra ele segurar o docinho. Então, aqui eu venho, seguro a cabeça em pé, pra ver daí. E aí, eu vou e volto com ela, sem amassar muito. Mas eu vou e volto com ela pra ela me dar essa área plana aqui, tá? Essa área tem que ficar plana, que é onde vai a nossa bandeja, senão a bandeja cai. Dá pra pôr caixinha, né? Aí, em cima dá tranquilo. Mas eu pensei logo nisso aqui. O fuço vai ser com restinho de massa que eu já removi da cabeça. Você vai medir de acordo com a sua cabecinha aí, tá? Se você quiser um fuço maior, você põe. Você fica à vontade pra fazer do jeito que você achar mais bonito. Vou usar olhinho resinado. Tá bom? E o olhinho resinado a gente vai colocar aqui no início da bochecha, tá? Nessa área aqui de início da bochecha. Dá pra ver? Depressão aqui, depressão aqui. Início da bochecha. Eu venho com o meu olhito, que esse olho é minúsculo, e coloco aqui. Gente, se ficar escuro, vocês me avisam, tá? Vamos colocar aqui o outro olhinho. Importante colocar e pressionar para seu olhinho, quando o biscoizinho secar, ele não saltar e sair da sua peça, tá? O olhinho, ele tem que estar no mesmo ângulo, tem que estar pressionado praticamente na mesma pressão, para que quando ele seque, um não fique vesgo, diferente do outro, tá? Boa noite, Sol.
Dá pra ver aqui. Bochechões. E olhinhos, tá? Agora eu venho aqui, ó. Bolinha. Assim mesmo. E na área que eu pressionei aqui, na minha área mais baixinha, eu vou colocar aqui o fuço, tá? Esse vai ser o fuço. Certinho? Ah, Rose, mas aí tá sem sorriso, sem expressão? Gente, dá agora. Vou fazer um beicinho pra poder colocar o dentinho dele, tá? Deixa eu pegar aqui. Olá para todos que estão por aí. Obrigada por estar por aqui. Obrigada, Sil, pelo apoio. E as meninas também. As administradoras desse grupo Top 1000. Ó, gente, faquinha de baixo para cima eu vou marcar. Marcar, não é cortar, tá? Só marca mesmo. E aí eu venho aqui, ó, vou medir um beicinho. Eu achei grande. O beicinho dele, eu vou medir aqui, ó. Bolinha. Estão vendo aí, né? Pequenininho. Vou sem amassar. Rola para um lado. Rola pro outro. E sem amassar. Deixa eu tirar a formiga. Ele faz um lábio. Ô, titia. Ó. Venho com o pincelzinho e pressiono um pouquinho pra cima pra ele sorrir. Tá? Esse é o coelhinho mais fofo. Aqui eu vou dar uma leve amassada mesmo e levantar um pouquinho, porque aqui onde eu vou botar, tá? Os comentários não estão subindo, gente. Aqui é onde eu vou colocar o dentinho, tá? Não vou pôr o dentinho agora. Depois eu coloco. Meu bochechudo, aqui, ele não vai ter textura como a nossa mocinha ali. A nossa mocinha, a textura dela, utilizei escova. Todas essas áreas dela eu usei escovinha pra fazer a textura. Agnes! Desculpa aí, gente. Tô com 3 crianças em casa e com o marido dormindo. Que, né, tá difícil pra controlar. Enfim, ó, a diferença de tamanho, tá bom? É cabeção mesmo. Quando secar vai ficar mais proporcional. Pedacinho de arame galvanizado, tá? Não sei te dizer mais o número, mas ele é um arame grossinho, que eu uso na estrutura dos meus topos. E aí eu venho aqui colocar a cabeça do meu neném, tá bom? Com muito cuidado, sem passar cola, eu vou marcar para pressionar aqui, ó. Ó, na parte que já tá achatada aqui em cima, tá, gente? Ó. Aperto até ele descer. Ele vai ficar estranho assim mesmo. Isso aqui ainda entra um pouquinho mais, mas o que acontece? Eu vou fazer a medida da mão. Para que a gente não perca tempo, eu não posso colar aqui minha bandeja agora. Qual vai ser a bandeja? Base acrílica de 5x5. Cabe o cupcake. A de 4 cabe também, mas aí teria que ser um cupcake menor. Mas caberia o brigadeiro de boas. Como aqui eu quero dar a opção para o meu cliente escolher o que ele achar melhor, né? Mini ovo de Páscoa, trufa, doce, cupcake, o que ele desejar. Então, eu escolhi minha base de 5x5, tá? E vou tirar a medida do bracinho. Do bracinho. Não colei... Ai, meu Deus. Perdão, balancei todo mundo aí agora. Não colei a cabeça, porque a gente vai ter que colar os braços primeiro para dar o acabamento antes de colar a cabeça, tá, gente? Deixa eu virar aqui um pouquinho. Tá bom assim? Falando aí que não tá subindo as mensagens.
Ele vai ficando assim, tá? A mãozinha, o bracinho, eu usei mais ou menos 7 gramas para cada braço. Mais ou menos isso. Então, vou ver se 7 gramas vai ficar legal para esse braço aqui, que nem pode ficar gordo e nem pode ficar magrelo. Tem que ficar proporcional, né? Então, deixa eu tirar aqui. 7 gramas. Sovar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Bolinha, sempre começando com bolinha. Rolinho reto. Rolinho reto. No rolinho reto, eu já vou tirar aqui mais ou menos a noção se alcança ou não. Vai alcançar. Por quê? Porque nós vamos modelar antebraço, pulso e mão, tá? Oi, Vivi! Silêncio, minha gente! Essa área aqui vai ser a mãozinha. E no meio do rolinho, vamos ir e voltar bem levemente para ser o cotovelo. E aqui a gente vai dividir o antebraço e o braço, tá? Só um minutinho, meu povo. Vou pegar a esteca. Ó, eu não vou marcar dedo, tá? Eu queria minha esteca gravata, não encontrei, não. Eu não vou marcar dedinho, não. Vou fazer um lado. E já vou medir o outro aqui, pra poder fazer o movimento, tá? Deixa eu pesar aqui. Peraí, que eu tirei demais. A minha creche tá me desconcentrando. Rolinho reto, novamente, tá? E novamente aqui eu vou medir pra ver se ele alcança. Ele vai alcançar. Como é que eu sei que vai alcançar? Quando eu faço aqui, ó, a mãozinha fica da altura da cabeça. Isso quer dizer que quando eu fizer a divisão da mãozinha, que é agora, ele vai esticar um pouquinho. Do cotovelo, ele vai esticar mais um pouquinho, então vai ser o suficiente para eu curvar sem ficar curto. Boa noite, Eliana, bem-vinda. Bem-vindos todos, tá, gente? Obrigada por estar aí. Nesse grupo Top 1000 de oportunidades, dicas e aulas. Vamos colocar aqui sem cola, tá? E eu vou abraçar aqui já. Vocês estão vendo aí, porque eu não consigo enxergar se tá dando pra ver, tá? Boa noite, Mauro. Ó, sem colar aqui, eu tenho que apoiar na mesa, senão eu não consigo. Eu vou dar uma leve esticada e eu vou fazer a minha mãozinha abraçar a base. Os dedinhos, as mãozinhas têm que ficar gordinho, tá? Mas, Rose, ficou estranho. Vamos dar acabamento, tá bom? Vou tirar a minha base aqui. Com muito cuidado, com muito carinho. Você vai tirar a cabeça. Lembra que não passamos cola? É para facilitar esse tipo de acabamento aqui, tá? Vamos tirar a cabecinha e agora sim, vamos passar um pouco de cola, preparar pincel modelador. Agnes. Ó. Vou colar, um pouquinho de cola branca mesmo. Pressionar levemente
e já colocar ele na posição. Segura aqui com o teu indicador que dá certo, tá? Não precisa se assustar que ele não vai despencar. A minha massa tá bem molinha, era legal que ela tivesse um pouco mais firme, mas tá valendo. Eu uso aqui lustramóveis e venho unindo o bracinho com o corpinho, tá? Vou fazer isso dos dois lados. O barulho da minha creche tá atrapalhando aí vocês, gente, porque eles estão me incomodando. Comeram muito açúcar, estão elétricos, e aí eu já tô com vontade de amarrar eles. Colei. E alisei. Tá? Olhando aqui a posição que marcamos pra base, né? Pra gente não colar a mãozinha e ter que remarcar. Vamos alisar. Então, vou dar uma relaxada aqui, porque sem supervisão, eles estão ali virados. A gente vai alisando, vai ficando estranho, mas esse é o processo de montagem, por isso que eu não mando processo de montagem para os clientes, né? Porque fica esquisito pra caramba, parece que nada vai dar certo e no final é assim que funciona a criação das peças. Ó. Ah, então tá ótimo, gente, tá ótimo. Não vou amarrar eles, não. Agora sim, eu já posso colar a cabeça pra dar uma sustentação legal e já colar e colocar, né? Sem colar. Posso só colocar a base acrílica e deixar pra colar depois. Ó. Vou afundar aqui meu bochechudinho um pouco, porque tem bastante massa. Mas eu quero o pescoço pra botar a fita, tá? Da gravata. Ó. Vou apoiar aqui. E não vou colar ainda porque ainda vem orelhas. Tá? Você vai deixar essa plaquinha no meio e vai deixar os seus bracinhos simétricos. Não põe de todo jeito não, por favor, tá? Coloca eles de uma forma que eles fiquem esticadinhos, sem parecer que ele tá se esgoelando pra segurar. E sem parecer que ele tem um bracinho maior que o outro. Vamos ter o cuidado desse acabamento, tá bom? Bochechudinho aqui, vai aguardar e a gente já vai fazer as orelhas. Ó, eu recomendo fazer as peças da cabeça e do corpo primeiro, tá bom? E por último, quando tiver já bem firmezinho, não precisa estar... Ah, meu Deus, bati, perdão, gente. Não precisa estar seco, mas assim, firme, sabe? Deixa aí secando umas 12 horas. E aí você volta e dá sequência no braço e orelhas. Porque tudo molinho assim, se a gente não tiver cuidado da massa. Tá? Cada orelhinha ficou com cerca de 8 gramas. Tá bom? Deixa eu medir aqui. Obrigada, Eliana. Pronto, ficou com cerca de 8 gramas. Vamos fazer a nossa orelhinha. Pra gente poder colar a base no lugar. Não é, Tatiana? Essa live, essa maratona ficou arretada. As meninas capricharam muito. Olha, pra minha orelha não ficar pesada, pra a gente não gastar massa além do necessário, o que é que eu fiz? Rolinho, afinando as duas pontas por igual, né? E aí, pra não perder o boleado, eu vou achatar com essa área aqui da mão, fazendo esse movimento assim, tá? Ó. Só isso. Ele vai ficar com essa área achatada
E com essa um pouquinho mais boleada, é minha intenção. Por quê? Aqui a gente vai fazer o vai e vem, tá? Com o pincel modelador. O vai e vem aqui. Ai, meu Deus, colou. Meu pincel tá sujo. Mas é isso, ó. Feito o vai e vem, eu venho com o dedinho aqui carinhosamente e vou abrindo um pouquinho para que fique o volume da orelha na borda. Tá? O volumezinho aqui, ó. E o meio mais fundo. Um pouquinho de nada, dá pra ver? Vou colar aqui. A orelha dele é caída e é grandona, tá? Peraí, gente, só um minutinho. Vamos repetir o orelhão. Eu tento até ser rápida, gente, mas eu já parei umas 5 vezes aqui. Ai, tadinho. Vem pra cá, meu filho. Vamos lá. Mesmo esquema. Tá? Olha a diferença, tá vendo? Uma fica mais larga que a outra. Deixa eu limpar aqui um pouquinho o pincel pra ele não colar. Na parte retinha, eu vou e venho. Só uma vezinha assim com ele. A massa tá muito molinha. E feito aqui, eu vou vir colocar o miolo da orelha. Um tondinho de rosa que eu fiz aqui, um rosa flamingo, sabe? Que não é tão apagado. Sem pesar, eu vou ter que fazer no olhômetro. E isso aqui vai para o meio da orelha. É só isso. Agnes. Ó. Certo? Vou curvar ela, que eu quero que ela fique com esse movimento para um lado e depois para o outro. Oi, Raquel! Vamos esticar outro pedacinho de massa. Achatar. Centralizar aqui. E dar o movimento da orelha. Tá? Feito isso aqui, volto para o meu coelhinho. Carinhosamente vou soltar as mãos dele. Porque a base acrílica não vai colar assim sem cola, né? Mas o bracinho já tem que ficar no formatinho. Vou colocar aqui cola branca. Na área onde seriam as orelhas em pé, vai ser a mesma medida para as orelhinhas deitadas. Ó. E eu vou fazer essa curva aqui. Certo? Vamos repetir. Colei aqui. Agnes. Vou fazer essa curva. E agora, com a colinha T6000, com a massa mesmo fresquinha, vou colocar aqui, ó. Pode ser instantânea também. Um pouquinho da cola e já vou anexar a minha base. Então, vou prestar atenção aqui na altura, no tamanho. E não vou passar cola na mãozinha agora. Eu espero ela ressecar mais para poder passar a cola. Mas eu preciso da base fixa para movimentar a minha orelha. Tá, gente? Ó. Tudo ok? Ele atrás fica assim. Tá? Na frente assim. Vou dar um apertinho aqui para dar uma movimentadinha aqui na ponta da orelha. Vou fazer aqui agora sobrancelha, tá? E narizinho para poder colocar a orelhinha. Ô, Agnes, você vai ficar de castigo, Agnes.
Ó, marronzinho, bem claro, eu vou pegar aqui e vou misturar com um pouquinho do outro marronzinho chocolate que eu tenho pra fazer o nariz, tá? Pra fazer a sobrancelha, eu vou fazer da própria massa mesmo. Vou misturar aqui, peraí. 2 coxinhas da própria massa. Ai! Balançando tudo, gente. Perdoa aí, tá? Estabilizou. Tá tudo... Eu não consigo ver. Ó. Olhômetro, tá? Isso aqui é no tato mesmo. Você vai olhando, vai medindo. Você vê que tá grande, você diminui massa. Você vê que tá pequeno, você aumenta a massa. Aqui é a sobrancelha dele. Eu vou e volto só de um lado. Vou e volto só de um lado, sem pressionar. Só girando. Coloquei aqui. Coloquei aqui minha sobrancelha. Dá pra pintar? Dá, mas eu acho assim mais prático. E eu acho mais bonitinho também. Tá? Vamos fazer o narizinho. Narizinho super simples. Deixa eu só misturar melhor aqui a massinha. Oi, Dani. Beijo pra tu, Yuri. Eu vou botar o nariz dele grandão. Eu gosto do nariz grandão. Olha aqui na outra, ó. O nariz é grandão. Ainda vai secar, mas mesmo assim é grande, né? Tá vendo a diferença? É essa a diferença da quantidade de massa. Essa daqui eu coloquei o mesmo tamanho da bola, 35. E essa daqui eu coloquei um pouco maior. E ficou super bochechudo. E eu queria ele assim, gordinho. Fiz aqui, ó, uma bolinha, tá? Aí eu vou... Sabe aquele do amor que faz assim? Faz aí o teu amorzinho, ó. E pressiona, ó. Isso vai dar o formato do nariz. Você já vai colocar no lugar. Aqui, ó. E aperta, tá? Aí vamos ajustando. Como eu falei, minha massa tá muito molinha. Então, assim, pra estragar é rápido demais. Olha, gente. Ah, obrigada, Raquel. Obrigada. Você é especial demais. Vamos fazer dente. Vamos fazer dente. Eu vou ensinar uma técnicazinha básica de pintura. Ensinar não, mostrar, né? Que eu acho que vocês sabem já. Mas, enfim. Ó, dentinho. Dentinho eu sempre ajusto. Tá? Cadê minha tesoura? Tá aqui. Tesourinha. Achatado, não deixo ele gordão. O dente, porque mesmo depois que ele seca, eu não gosto dele muito dentuço. Né? Ó, aqui eu botei já faz umas horinhas. Você observa que, apesar de grande, o dente ele fica por trás do fosso, não na frente. Então, vamos continuar aqui, nessa mesma ideia. Cortei aqui. Tem que ficar retinho, tá? No olhômetro aqui, mais ou menos o tamanho, eu já vou saber. Ó. Tá vendo? Já foi. Venho aqui com minha estequinha faquinha, preparar a caminha. Refazer a marcação e vamos lá. Ó. Tá? Já coloquei, vou ajeitar o lábiozinho. E já tem dentinho, meu Deus. Tá vendo? Até o cuidado do dentinho ficar por trás do fuço. Ele tem que ficar dentro da boca, né? Tá vendo, ó? Mandar com coelho pra você, Raquel. Coelhos com muito, muito, muito. Daquele dali, ó. Olha. Esse daqui. Porta-bolo esse daí. É uma ótima opção para vendas, viu, pessoal? O pessoal tá apaixonado. Ficou super legal para mesa aposta. Ó, deixa eu ajustar aqui. Ajustar aqui. E ele aqui tá pronto. Vamos fazer o quê? O acabamento dele, tá? Vou deixar ele aqui mais pra cá, tá, gente? Um pouquinho, perto da coelhinha, que eu tô com medo danado de bater nele, ele cair. Tá vendo que apesar de todo fresquinho e massa mole, ele ainda sustenta, tá? Sustenta tranquilo.
Vamos fazer um coletinho para ele usar junto com um lacinho. A cor da ponta do fuço eu misturei. O pele morena aqui eu diluo, tá? Eu diluo pele morena, então deixo tipo um moreno mais claro com marrom chocolate. Mostro, peraí. Deixa só eu abrir aqui esse pedacinho de massa. Eu vou colocar um coletinho branquinho nele, tá? Com listrinhas azuis. Agnes. Aqui. Não precisa ser um pedaço de massa grande. Eu preciso que esse pedaço de massa seja fino, tá? Vou deixar aqui retinho aqui, ó. Ô Rose, a cor fica um marrom mais opaco. Eu gosto pra fuço do que o marrom puro, sabe? Ó, eu não vou dar a volta na roupinha dele não, tá? Vou deixar aqui ressecando 2 minutinhos. Enquanto ele resseca, eu vou mostrar o porta-bolo, sim. Ai, peraí só um minuto. De novo. Ó. Vou ficar em pé aqui pra não bater em vocês. Esse aqui foi meu porta-bolo. Isso aqui é o que acontece quando a gente cola com a massa fresca. Ele deu uma puxada. Tá? Ó. Ó, a diferença. Tá vendo? Esse aqui eu usei a mesma textura da coelhinha, escovadinho, olhinhos resinados. E como ele é grande, me dá espaço pra usar fita de outro tecido, né? Ó. Super vendável, é super vendável. É a mesma técnica, só que ele é gigante. Usei bola de 70, se eu não me engano, eu não lembro. Ele é bem legal. É a mesma técnica, tá? Olha. Essa daqui menos bochechudinha, mais magrinha. É, menina, eu já levantei umas 10 vezes daqui, mas eu tô tentando, tá? Ó. Eu vou usar 2 tons de tinta azul, tá bom? E vou fazer um listrado básico aqui, pra eu fazer um coletinho antes de botar a gravata dele, tá certo? Gente, pra fazer essa base, dá pra fazer a mão livre, tá? Tem estequinhas que a gente tem acesso, pode ser palito também, que a gente usa. E dá pra fazer esse movimento. Eu utilizei molde, porque molde é vida. Molde não desvaloriza nosso trabalho, molde auxilia. Então, eu usei esse molde aqui, que já veio prontinho. Esse é de Emily, tá? Emily Pires. Veio prontinho já pra ele. Como eu falei no início da live, coloquem uma base, ou de tronco, ou de graminha, pra que dê a entender que o coelhinho, ele está saindo, tá? De algum lugar. A do bolo, eu acho que é 16 centímetros esse. Que é pra mini bolo, tá? Tem foto lá no meu feed dele na mesa posta. Ficou bem legal, bem legal. Coloca uma base, tá vendo? Ó, ele tá numa base, ele nem aparece, mas ele tem um tronquinho, a gente só vê ele pessoalmente, nas fotos nem deu pra ver. Mas eu coloquei pra dar a entender que ele tá saindo de algum lugar, né, gente? Não tem lógica do coelho ser metade só, se ele não tiver saindo de algum lugar. Deixa eu pegar aqui um pincel. Eu vou umedecer o meu pincel. Cerdas macias, tá bom? Eu umedeço sempre aqui. Ui. Vou pegar o azul mais claro. Eu vou fazer em tons de azul, porque o meu laço vai ser azul. E venho aqui. Sempre tiro o excesso, tá? Descarrego um pouquinho a tinta e vou fazer só umas listrinhas assim mesmo, ó. Tenta visualizar uma distância.
tá? Tá dando pra ver? Deixa eu trazer mais pra cá, que eu acho que aqui tá escuro. Tá bom? E eu venho aqui. Não fiz no meio propositalmente, vocês vão ver. Desculpa, Raquel, é o danado do celular aqui, que eu não tô acostumada aí, fico batendo nele. Eu tô tentando dar uma melhorada aqui pra fazer as aulas, mas tá difícil. Tá difícil adaptar o meu cantinho novo do ateliê aqui. Ó, o pincel um pouco mais fino, macio ainda, tá? Umedeci e eu vou passar só em um lado das listras. Pra dar um acabamentozinho aqui. Ó, só em um lado, tá? Tô precisando de pincel, gente. Ah, meu Deus. Pincéis finos aqui são raríssimos de encontrar. Tá dando pra ver, gente? Não fique tonta, Raquel, perdão. Vai dar a tontura já passa, ó. Mãozinha leve, tá? Tô fazendo aqui com pressa, aí fica um pouquinho torto, mas tá valendo. Deixa eu só ressecar um minutinho, tá? E aí eu vou fazer o que enquanto resseca? Eu vou fazer cenourinhas pra fazer a nossa base. É Rosemarinho Atelier, com IR no final, e Rosemarinho igual tá aí no Face. Pode seguir lá, gente, que eu sigo de volta, tá? Se tem alguém que eu não sigo ainda, é só chamar que eu vejo lá. Pra seguir, vamos, eu gosto de seguir de volta, porque eu amo ver fofuras. Deixa eu só tirar o excesso aqui pra não estragar o resto do pincel, né? Que já é uma benção. Ó, vamos sombrear a minha cenourinha? Eu não sei se vocês vão conseguir ver que ela tá um pouquinho diferente dessa aqui. Vocês conseguem ver? Eu usei um moldezinho de coração, que é bem gordinho. E marquei que eram minhas cenourinhas assim. Então, eu sombreei só as cavidades, só a depressão, a parte mais funda do molde. Eu tenho giz pastel seco, tá? E misturei ele, é um laranjinha que tem, não sei dizer a cor, vocês mais não. Deixa eu só botar aqui meu paninho pra não sujar. E aqui eu venho e esfrego o pincel. Pra fazer isso, a massa tem que estar ressecada. Não precisa estar seco, mas já ressecada, tá? Ó. Vou, Meire, vou sim. Se eu não estiver seguindo alguém que estiver aí na live, pode chamar que eu vou lá seguir. Porque o Instagram, às vezes, não me mostra todo mundo, não. Ele não me manda notificação. O Instagram é uma benção. Ah, meu Deus. Ó. Quando você faz isso, suja a sua peça toda, não tem problema nenhum. Por quê? Se você passa um lencinho umedecido, se você passa um cotonetezinho, água, álcool, qualquer coisa, você consegue remover tranquilamente resíduo que você não quer que fique na sua peça, tá? Ó, a minha aqui ficou toda suja, vocês veem aí? Dá pra ver, né? Me digam aí, se a luz não tá estourada, você consegue ver. Então, aí, o que é que você vai fazer? Eu quero minha cenourinha ao meio. Eu quero ela iluminada, então eu venho e removo o giz pastel. E aí, vai ficar só nas depressões, só nas marcas, tá? Eu não quero que ela fique escura, também não quis usar luz seca, não quis, porque é uma peça, teoricamente, para lembrancinha, né? Uma peça que tem que ser mais prática, pra gente poder fazer em grande escala e vender bem, né? Ó. Vou ajustar aqui. Cortar normalmente aqui, tá? Era pra secar mais um pouquinho. Mas a gente tá com pressa, que eu já tô atrasada. Ó. Cortei aqui, tá? Eu vou cortar aqui, em Vzinho.
e vou cortar no Vzinho pra cá, tá? Isso vai me dar um coletinho pra ele. Deixa eu tirar aqui o brigadeiro. Deixa eu botar na minha menina que ainda está sem a base. E, ó, vou medir aqui. Quero ele com a blusinha e que essa blusinha apareça no lacinho, mas que ela seja curtinha. Tá? Tá bom? Já vou ajustar aqui, ó. Rosa, por que que você não quer dar a volta? Porque é a frente dele aqui que vai chamar a atenção, tá bom? Eu quero economizar tempo, não vou dar a volta, não. Tá? Vou botar o outro lado. Vou cortar aqui o tamaninho. Mais ou menos, né? Que tem que ser. E vou colocar aqui o outro lado. Colocando aqui do bracinho, tá? Com a massa tá fresquinha, eu tenho como puxar aqui e ele vem, tá bom? Ó. Eu não quero que ele fique colado aqui, mas o que é que acontece? Se a minha massa tá molinha e a outra tá molinha, ele vai acabar colando, mas eu não queria que ele colasse, não. Feito isso aqui, vamos fazer um laço? Eu vou usar molde, tá, gente? Por causa do tempo, tá muito corrido já. Aquele laço da coelhinha, eu tinha reservado pra fazer ele, mas imaginei que não fosse dar tempo. Um azul clarinho, tá? Eu vou colocar um lacinho aqui nele, como uma gravata. Eu gostei desse formato aqui, tá? Então, vou usar ele. Eita, sujei. Deixa eu trocar o lado. Vocês estão ouvindo aí a creche, minha gente? Meu Deus. Tá complicado, viu? Ó. Deixa eu arredondar aqui. Acabamento, tá bom? Ó. Vou marcar. Tá? Obrigada pelos compartilhamentos, pessoal. Eu não tô conseguindo acompanhar todos os comentários, não, mas obrigada, tá? Ó. Vamos fazer aqui um charminho para o pescocinho encaixar, tá bom? Ó. Ficou tão bonitinho. Deixa eu passar um pouquinho da cola. Cadê ela? Eu perdi a cola. Ah, tá aqui. Vou anexar aqui, ó, e vai cobrir o pescocinho, por isso que eu não fiz o acabamento. Todo o pescocinho aqui dele vai ficar coberto. Caso apareça, aí a gente dá aquela alisadinha com carinho, que aí dá certo. Olha que lacinho fofo, gordo. Um amor, né, gente? Vamos botar ele na base, tá? Vou usar a basezinha que eu ia usar pra ela, vou colocar nele logo, que a gente tá terminando. Ó. A base dela não ia ficar assim, então a gente vai alterar a base pra ele agora, tá bom? Depois eu faço uma base pra ela. Deixa elas pelo menos segurar o brigadeirão aqui, olha que delícia. Brigadeirinho fake. Gostaria que fosse real, mas não é. Ó, vou passar aqui um pouquinho da cola, antes da cola. Eu gosto de jogo de cores, então o que acontece? Usei 2 tons de verde. Esse verde aqui é um verde, sabe? Um verde limão. É mais ou menos por aí. Eu uso pra fazer os limões sicilianos, esse tom. Esse aqui é um verde folha, um verde grama. É porque são tons que eu tinjo, então eu não lembro exatamente a cor. Ó.
você vai fazer um rolinho, abrir aqui a massa. Não é para abrir muito fino, tá? Mas é para abrir aqui, ó. E tentar deixar a mesma espessura. Certinho? E aí, eu vou fazer uma graminha, um matinho mais prático. Vou fazer vários cortes, mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Igualzinho, igualzinho não fica, mas a gente fica mais ou menos aí aproximando, pra não ficar tão gordo, tão magrinho. Isso na minha opinião, né? A graminha. Vai ser um matinho, na verdade, né? Uma graminha alta. Alguma dúvida, pessoal? Super simples, né? Acredito que eu vou vender para professores. Vamos lá. Eu estiquei aqui aleatoriamente um pedacinho de massa que eu acredito que dê pra ficar ao redor dele. Aí eu vou fazer o quê? Se eu centralizar aqui o meu coelhinho, vai ter uma borda, né? Uma margem. Então, eu vou colocar a cola próximo a essa margem, tá? Pode ser com água também, mas eu vou colocar a cola aqui. Pode ser com água porque essa base não tá seca, tá? Mas eu vou pôr cola só pra garantir que fique. E aí, eu vou escolher aqui as costas, tá? As costas vão ser essa daqui. E eu vou colocar e colar pra fora, tá? Não pra dentro, pra fora. Eu vou abrir o sentido, vai ser esse aqui. Ó. Feito aqui a caminha dele. Deixa eu só apertar aqui um pouco, né? Pra anexar, pra não soltar. Feito a caminha dele aqui, eu venho beliscando, ó. Isso vai fazer com que o matinho, ele fique com o caimento pra fora mesmo. Vamos passar uma colinha. Médio de valor do quê? Do porta-doce? Ou do porta-bolo? Tá falando comigo, né? Ei, Meire. Se não for, tu perdoa aí. Tu vai pulando, porque eu tô pegando pela metade. Ai, unhei ele, pera. Ó. Você com um tempinho pra esperar, os seus matinhos, a sua graminha alta, ela vai ficar mais soltinha. Mas à medida que vai secando, eles soltam um do outro. Tá? Eu vou levantar aqui um pouco. Ó. Vou colocar aqui. Eu fiz umas cenourinhas, mas acho que ele ficou tão gordinho que eu acho que vai ficar grande. Vamos ver aqui. Vou colocar a folhinha. Deixa eu colocar a folhinha aqui. Como eu falei, eu não gosto eu gosto de brincar com os tons. Então, eu escolhi outro tom de verde para as minhas folhas das cenouras, tá bom? Você faz aí da forma que você achar legal. Use sua imaginação. O ideal é a gente reciclar as ideias para ficar mais legal ainda, mais exclusivo ainda, né? A minha cola tá acabando, aí eu fico aqui na sofrência para tirar. Vou colar uma cenourinha aqui, de ladinho, tá? Pra fazer um charminho. Olha, gente. Deixa eu abrir aqui, que ele ficou torto. Por conta da massinha eu ter puxado mais para um lado que para o outro. Massinha fresca. Pronto. Vamos sombrear.
Giz azul. Vou falar já, tá, gente? Giz azulzinho aí, num tonzinho mais claro. Aí eu vou só... Tô escutando você, viu, amor? Vou só, ó, aqui, ó. Tá? Nas marquinhas. Soprar aqui. E com contonetezinho, meio úmido, eu vou tirar só da onde eu não quero, tá? Que fique azulzinho mais escuro, que é aqui no meio. E aqui. Aqui tá prontinha a nossa peça, meu povo. Olha. Ele vai secar, ele vai ficar mais fofo. E eu vou poder sombreá-lo, tá? Colocar blush nas bochechas, tá bom? Nessas voltinhas aqui do bracinho, uns de pastel com um laranjinha bem clarinho. E aqui também colocar rosinha do blush, tá? Você fazendo isso, são os mesmos tons que eu utilizei para o grandão, tá? Foram esses mesmos tons, é um laranjinha, um rosinha, que aí o acabamento vai ficar melhor, né? O acabamento fica sempre melhor quando a gente dá esses toquezinhos de carinho, ó. Profundidade do olho, tá? Eu vou dar logo a profundidadezinha aqui do olhinho. Nesse tonzinho mais laranjinha. É um telha, na verdade, eu nem sei exatamente que cor é. O marido ralou pra mim esse giz faz tempo. Rende bem. E eu já me perdi nas cores. E teve alguns que eu misturei, que eles são... Dá pra misturar, né? Entre si, ó. Vamos dar uma profundidade aqui. Tá? Aqui. Só um pouquinho. Com cuidado, né? Porque a massa tá molinha. Obrigada, Gabi. Obrigada. Obrigada pela presença. E pelo apoio de sempre, né? Ó. Tá? Pincelzinho macio sempre, porque a gente esfrega e não danifica a peça. A peça com esses detalhezinhos dá um up, né? Fica uma vida diferente demais. Vou pôr só na orelhinha pra vocês verem, gente. Queria terminar tudo, mas já tá muito tarde. O marronzinho. Com carinho, tá? Me fala se não dá uma diferença enorme. Olha, gente, que amor. E o blush nas bochechas, vou botar. Eu gosto muito desse pincelzinho aqui, ó. É pincel de make. Eu acho que ele deve ser importado, né? Mas ele é tipo chanfrado. Então, eu acho super legal. Meus bochechões vão ficar rosados, gente. Olha. E aí, gostaram? Vou colocar só uma franjinha nele aqui, um cachinho que eu gosto. Do efeito do cachinho. Ó. A massa tá super molinha. Vai tranquilo aqui. Tcharam! Esse é o nosso coelhinho, tá? Lembrando que aqui é a quantidade de massa maior, um pouco maior que a bola. E essa daqui é a quantidade igual à bola, tá bom? Mas o esquema da modelagem é o mesmo. A diferença é que as bochechas, né?
Fica um pouquinho só, um pouquinho maior. Só um pouquinho. Olha isso, gente. Tem como não amar um negócio desse? Tem como? É muito carinho, né? Faz um printzinho aí, meu povo. Pra postar a pecinha. Eu super agradeço pela presença de vocês. Pela participação de vocês. Fico super feliz de estar sempre muito bem acompanhada por aqui. Se precisarem de ajuda, vocês podem chamar, que eu ajudo com o maior prazer, tá? Sobre os preços, precificação dessas peças. Vai depender, claro, sempre do seu material, mas a minha base aqui, tá? Uma peça dessa aqui é entre 17 e 20 reais. 22 reais, tá? É em média isso aqui. Dependendo da quantidade, até 15 reais dá pra fazer. Né? Dependendo da quantidade, 15 reais até dá pra fazer. Esse aqui, né? Da lembrancinha. Tá, pera aí. Contar até 10. Pera. Tá bom assim? Eu não tô vendo. Pera. Deixa eu botar o outro também. Ai. Agora. Deixa eu parar de balançar. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi, né? Ai, meu Deus do céu. Foi, né? Ó, a faixa de custo dessa peça seria esse. E desse daqui é 170, 150 reais. Tá? 150, 170 reais. Um preço legal pra vender. Ele. Aqui cabe uma base maior e cabe em base MDF, que eu faço Noel. Todo ano a gente vende bem os Noel porta-panetone. E a base do Noel que eu uso é essa aqui. E ela é 20 centímetros de diâmetro. Então, uma base até 20 centímetros de diâmetro. E uma boa estrutura, né? Que a gente usar o arame, firmar bem, deixar secar bem. Essa peça aguenta aí, suporta tranquilo até 2 quilos. Tá, gente? E essa daqui, com certeza... Sabe uns mini bolo que o pessoal vende pra lembrancinha? Que ele é alto assim? Ele vai segurar tranquilamente. A estrutura da peça é legal. E aí, o resultado final sempre fica muito bom. Agora, aguardem secar, tá? Pra vocês fazerem as peças direitinho. E terem um resultado eficaz. Pra não ter que estar remendando, pra não ter que estar refazendo, achatando tudo, tá bom? Pessoal, muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada às meninas do grupo, as administradoras e as participantes também. As meninas são maravilhosas, tá? Nem sempre eu consigo ver todas as lives ao vivo, mas eu tô sempre por aqui. As dicas são muito boas. Então, muito obrigada desde já. Um beijo pra vocês bem grande. Até a próxima.